Olá, alunos da primeira série do ensino médio, tudo bem? Nós estamos estudando o capítulo 7. Hoje nós vamos ver a parte da gramática. Abram o livro de inglês de vocês na página 8. Ok? Vamos lá? Simple Past Tense. Acompanhe a leitura e a explicação do assunto. Vamos lá? John Steinbeck was a famous American writer who wrote about the poverty and desolation of rural farm workers in the United States of America during the Great Depression of the 1930s. Então, John Steinbeck, ele foi um escritor americano famoso que escreveu sobre a pobreza e desolação dos trabalhadores rurais nos Estados Unidos da América durante a Grande Depressão dos anos 30. In the Excerpt below, George and Elaine, the novel's main character, are arriving at the farm where they intend to get a job. Pay attention to the verb tenses present in it, ok? Então, no trecho abaixo, George e Lane, os personagens principais desse romance, estão chegando na fazenda onde eles pretendem trabalhar. Prestem atenção no tempo verbal apresentado aqui, ok? Vamos lá. The bunkhouse was a long, rectangular building. Inside, the walls were whitewashed and the floor unpainted. In three walls there were small, square windows, and in the fourth a solid door with a wooden latch. Against the walls were 8 bunks, 5 of them made up with blankets, and the other 3 showing their burlap ticking. Ok? Então, a casa era como um prédio longo e retangular. Dentro das paredes havia pequenas janelas quadradas e no quarto uma porta sólida com um trinco de madeira. Contra a parede havia 8 beliches, 5 deles forrados com cobertores e os outros 3 mostrando o tic-tac da estopa. The wooden latch raised, the door opened, and a tall, stoop-shouldered old man came in. He was dressed in blue jeans, and he carried a big push broom in his left hand. Behind him came George, and behind George, Lenny. Ok? As travas de madeira se enraizaram, a porta se abriu e um velho alto de ombros caídos entrou. Ele estava usando um jeans azul e carregava uma vassoura na sua mão esquerda. Atrás dele veio George e atrás de George, Lenny. Ok? Então vamos lá. Embaixo vocês têm uma pequena atividade. Underline the verbs presented in this excerpt. Are these verbs in the present or in the past tense? Então você vai sublinhar os verbos apresentados nesse trecho. Nesse trecho. Os verbos estão no presente ou no passado. Even though all the verbs are in the same tense, some of them are different among themselves. What is the difference between these verbs? Então, todos esses verbos estão no mesmo tempo verbal, mas alguns deles são diferentes de outros. Qual é a diferença entre esses verbos? Ok? Você pode responder isso aqui no próprio livro de inglês. In this chapter, we are going to study the simple past. This verb tense makes reference to something that already happened. We use it to talk about actions that occurred in a determined time in the past. Ok? Então, nesse capítulo, nós vamos estudar o passado simples. Esse tempo verbal faz referência a algo que já aconteceu. Nós o usamos para falar de ações que ocorreram em um determinado tempo passado. Veja o exemplo. We first met in 2008. O nosso primeiro encontro foi em 2008. Met é o passado do verbo to meet, ok?
At the simple present, the simple past also has three forms: affirmative, negative, and interrogative. The verbs in English are regular or irregular, according to their forms in the past and the participle. Então, o passado simples, ele também tem as suas três formas: afirmativa, negativa e interrogativa. Os verbos no passado são regulares e irregulares. De acordo com as suas três formas, você irá conjugar no passado simples ou no particípio passado. Correto? Vamos lá. Agora vamos ver as formas desse verbo. Vamos começar com a forma afirmativa e prestar atenção que toda vez que o verbo no passado simples estiver na forma afirmativa, ele sofrerá mudanças. Nós vamos falar agora dos verbos regulares. Como foi dito antes, existem os verbos regulares e irregulares. E não existe uma regra específica para você identificar se o verbo ele é regular ou irregular. Você tem que olhar o verbo e automaticamente saber se ele é regular ou irregular. Por exemplo, love termina com a letra E e ele é um verbo regular. Give também termina com a letra E e ele é um verbo irregular. Play é um verbo regular. Termina com Y precedido de uma vogal. Buy é um verbo irregular. Também termina com Y precedido de uma vogal. Correto? Então, olha só. Perdão. Retornando aqui ao verbo play. Play é um verbo regular que termina com Y precedido de uma vogal. E ele é um verbo regular. Buy é um verbo que termina com Y, também precedido de uma vogal. E ele é um verbo irregular. Correto? Então não há regra para isso. Você tem que olhar o verbo e saber se ele é irregular ou irregular. Correto? Vamos lá. Atenção. Então, o passado dos verbos regulares você irá colocar no passado. De, ed ou então ied. Atenção para essas pequenas regras aqui, que são bastante básicas. Simple past rules of regular verbs, ok? Regras dos verbos regulares. When the regular verb ends in E. Quando um verbo regular termina com a letra E, você simplesmente vai acrescentar a letra D. Veja o exemplo: love, loved. She loved her new school. When the regular verb is one syllable, verb ending in CVC. Então, quando um verbo regular tem apenas uma sílaba e termina com consoante, vogal, consoante, você irá repetir a última consoante e acrescentar o ed. Veja o verbo to plan. Passado, planned. John planned to fight against the destruction of the environment. Okay? When the regular verb has two or more syllables and ends in CVC and with the stress on the final syllable. Ok? Atenção! Quando o verbo tem mais de duas sílabas, ok? Uma ou mais sílabas e termina em consoante, vogal, consoante. E a última sílaba ela é mais forte, então você repete a última letra e acrescenta o ed. Olha só, o verbo to omit. Omit. Observe que a última sílaba é mais forte e termina em consoante, vogal, consoante. Nesse caso, você repete a última letra e acrescenta o ed. He omitted important information about the Amazon River. Ok? When the regular verbs has two or more syllables with the stress of the first syllable. Ok? Quando o verbo termina em consoante, vogal, consoante, mas a última sílaba não é a mais forte, você não repete a última letra, apenas acrescenta o ed. Veja o caso aqui: to register. To register. Observe que a última sílaba não é mais forte e termina em consoante, vogal, consoante. Então, nesse caso, apenas acrescente o ed. Veja o exemplo. Almost 130 countries registered to take part of Earth Hour. Okay? When the regular verbs ends in y preceded by a vowel.
quando o verbo termina com Y precedido de uma vogal, apenas acrescente o ED, ok? To play, Gloria played all day. When the regular verb ends in a Y preceded by a consonant. Quando o verbo termina com Y precedido de uma consoante, você tira o Y e coloca IED. Mary tried to be patient with Hannah, but it was in vain. Correto? Não pertencendo a nenhuma dessas regras, apenas acrescente o ED. Então vamos lá? Conferindo as regras. Se o verbo termina com a letra E, acrescente o D. Se o verbo termina em consoante, vogal, consoante, repita a última consoante e acrescenta o ED. Se o verbo tem duas sílabas e termina em consoante, vogal, consoante e a última sílaba é mais forte, repita a última letra e coloque o ED. Se o verbo tem mais de duas sílabas, termina em consoante, vogal, consoante, mas a última consoante não for a mais forte, apenas acrescente o ED. Se for um verbo terminado em Y precedido de uma vogal, apenas acrescente o ED. Se for um verbo terminado em Y precedido de uma consoante, sai o Y e acrescenta IED. Não pertencendo a nenhuma dessas regras, apenas acrescente o ED. Vamos lá. Agora nós vamos ver o som. Observe que o som também ele é muito importante nessa pronúncia. Alguns sons eles terão assim uma mistura de um L com D. Veja o verbo want, ok? Passar de want, wanted, de end, ended, recommend, recommended, ok? Alguns verbos terão o som de T no passado. O verbo like, liked, wash, washed, fix, fixed, ok? Alguns verbos vão dar o som de um D, tudo no final, no passado. Play, played, call, called, use, used, ok? Uma observação: os verbos só ficarão no passado na forma afirmativa. Existe apenas uma exceção, é para o verbo to be. O verbo to be no passado tem duas formas, was e were, correto? E o was sempre servirá para I, he, she e it, ok? E were para we, you and they. Fora o verbo to be, todos os verbos que ficarão no passado na forma afirmativa servirão para todos os pronomes. Veja o exemplo de alguns verbos no passado. To see, passado, saw. To teach, passado, taught. To meet, passado, met. Observe uma coisa. Verbos na forma negativa e interrogativa. Quando você for colocar um verbo na forma negativa, você vai usar o auxiliar did not, que é a forma normal. Ou então você vai usar a forma contracta, que é o didn't. Outra observação. Como eu já disse, o verbo só ficará no passado na forma afirmativa. Quando for na forma negativa, o verbo ficará na forma normal. Por quê? Porque você já vai usar o auxiliar e o auxiliar já está na forma negativa. Veja o exemplo. Forma afirmativa. Mary studied biology last week. Forma afirmativa. Então, verbo no passado. Veja a forma negativa. Mary did not study biology last week. Perceberam? Como eu usei o did já no passado, o verbo principal voltou para a forma normal, study. Posso também usar a forma contracta, também está certo. Mary didn't study biology last week. Quando for na forma interrogativa, o auxiliar did ele vem sempre na frente do sujeito, ok? Veja o exemplo. Mary studied biology last week. Forma afirmativa, coloquei o verbo no passado. Forma interrogativa. Did Mary study biology last week? Percebeu? Na interrogativa, o auxiliar veio na frente, tá? E o verbo principal ficou na forma normal. Então, recapitulando mais uma vez. Forma afirmativa,
o verbo fica no passado. Na interrogativa, você vai usar o did not ou então didn't, ambos estão certos, e o verbo principal fica na forma normal. Na forma interrogativa, o verbo auxiliar vem para frente e o verbo principal fica na forma normal, ok? Façam os exercícios com sucesso, ok? Obrigado pela atenção. Thank you. Bye bye. Vejo vocês na próxima aula.